Olá, muito boa noite para você. O Ponto e Contraponto já está no ar. E hoje o meu convidado é o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, Coronel Volbeck. Ele comanda uma das corporações mais respeitadas pela população. Coronel, boa noite. Bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Estela. Gostaria de registrar minha satisfação em estar aqui falando para o seu programa e também para o povo alagoano, que é a nossa razão de existir. A gente agradece a sua participação. Comandante, para a gente começar, eu gostaria da gente falar sobre a atuação do Corpo de Bombeiros. O que a gente mostra nos noticiários, o que a gente vê também, é sempre combate a incêndios e resgate a feridos. Mas o trabalho de vocês vai muito além disso, não é isso? Perfeitamente. O Corpo de Bombeiros cumpre a sua missão constitucional, né? Que é preservar a vida e o patrimônio. Para fazer isso, a gente atua em diversas áreas. Combate a incêndio é uma delas, né? A gente faz também busca e resgate, a gente faz mergulho de resgate, a gente faz resgate veicular, que é uma das áreas importantes nossa, né? Pré-hospitalar, que são as nossas ambulâncias que atuam diariamente na rua, e junto com o SAMU, a gente se complementa no dia a dia, né? SAMU e Corpo de Bombeiros são parceiros que atuam em conjunto e às vezes separadamente para preservar a vida, né? Fazemos resgate de todos os tipos, todos de animais, de abelha. Uma das áreas importantes que a gente atua aqui no estado é a nossa parte de salvamento aquático. São nossos guarda-vidas pela vasta área litorânea que a gente tem. A gente atua em diversos pontos, os mais perigosos, claro. A gente não tem como estar presente em todo o nosso litoral, mas a gente tem mapeado as principais áreas de risco e a gente coloca os nossos brilhantes profissionais guarda-vidas para preservar e salvaguardar a vida das pessoas e as pessoas que nos visitam diariamente, né? Aqui no nosso estado, no nosso belíssimo litoral, né? O trabalho de vocês é maior no mar? O trabalho nosso nessa área nossa de salvamento aquático e mergulho é mais na região do litoral. Como a gente diz, né? De Barra a Barra, né? Barra de Santo Antônio a Barra de São Miguel. Toda essa faixa aí é o maior trabalho. E um trabalho brilhante, né? E o Corpo de Bombeiros de Alagoas, ele foi criado por uma lei estadual nos anos 70. Daquela época até hoje, anos depois, a missão constitucional da corporação continua a mesma? A missão constitucional continua a mesma, porém a gente foi avançando, né? Quando a gente fala em preservar a vida, aí a gente foi desenvolvendo diversas outras áreas que o Corpo de Bombeiros cuida, né? A gente hoje também está muito preocupado com o meio ambiente, né? O meio ambiente, sobretudo quando ele se desequilibra, ele afeta demais os corpos de bombeiros no Brasil inteiro. Então é uma área que os corpos de bombeiros, a nível de Brasil, estão começando a olhar com muito mais atenção. Que a maioria dos desastres hoje são provocados por desajustes ambientais. Então, queimadas, desmatamento, maré alta, tudo isso são reflexo de desajuste ambiental e que impacta primeiramente os corpos de bombeiros. Então a gente está, de alguma forma, incluindo isso no rol de atividade dos corpos de bombeiros para preservar, e a gente é o primeiro a ser pressionado quando esse tipo de evento acontece, né? A gente brincou, né, aqui conversando, né, antes da entrevista, conversando com a Suzuki, né? Geralmente o bombeiro faz aquele trabalho onde nenhuma outra pessoa da população vai poder fazer. É isso mesmo? A gente brinca assim dizendo que me pergunto qual o conceito de serviço de bombeiro, né? Qual é a missão? Qual é a missão? É tudo, né? Tudo que aquele cidadão comum ele não quer fazer ou tem receio, ele acaba nos solicitando, chamando os corpos de bombeiros. Então a gente faz tudo, né? Dentro das guardado as limitações, guardado os locais que a gente não está presente, a nossa missão é completa, né? Preservar a vida e o patrimônio. E faz isso com maestria, não é verdade? Agora, sobre a tecnologia, né? Ela avançou muito desde então. A corporação, ela tem utilizado essas inovações no trabalho? Sim.
Nós usamos tecnologias nas diversas áreas que a gente atua, né? O Corpo de Bombeiros ele tem comitês internos que ficam avaliando as tecnologias em diversas áreas nossas que a gente atua. Um exemplo, a gente tem um comitê interno que estuda só as tecnologias ligadas ao combate de incêndio. A gente tem um comitê interno que analisa as tecnologias só de resgate aquático. Um exemplo, a gente agora está inserindo e já testando com muito sucesso drones na Praia do Francês, para que o guarda-vida possa observar quem está entrando numa área de risco e o guarda-vida em terra já consegue falar e aquele drone consegue retransmitir aquela fala para a pessoa que está num momento difícil, né? Tipo, ela ficar tranquila que o guarda-vida está a caminho. Então, o drone é uma dessas tecnologias que já estão sendo testadas e usadas com muito êxito na Praia do Francês. E a tecnologia, ela agiliza o trabalho de agilizar esse socorro também? Ela agiliza, né? E também preserva um pouco a vida, né? E preserva também, às vezes, o nosso profissional. Usamos muita tecnologia também no combate a incêndio. Hoje, os bombeiros já têm roupas adequadas para adentrar num determinado incêndio, né? Eu costumo dizer que no começo da minha carreira, a gente afogava o incêndio porque a gente não tinha tecnologia, roupa adequada, respiração adequada para adentrar o incêndio grande ou pequeno, e a gente acabava jogando muita água e afogava o incêndio. Hoje não. Hoje, com tecnologias de combate a incêndio, né, roupas adequadas, capacete, cilindros leves, a gente consegue adentrar e extinguir sem danificar o patrimônio do empresário ou da pessoa. Mudando um pouco de assunto, como é que estar à frente, né, do Corpo de Bombeiros aqui do estado, né? Uma instituição que está entre as mais respeitadas pela população. Você que é sertanejo, né, de Olivença. Sou sertanejo com muito orgulho, né? É um desafio manter essa credibilidade da instituição, é um desafio não só meu, é um desafio de todos que compõem a instituição, nossos 1.180 profissionais que atuam no estado todo. É um desafio, porém, gratificante, né? A gente é uma busca incessante por tecnologias, por melhorias, por condições de trabalho, para que a gente deixe os nossos profissionais motivados, né, a cumprir a missão constitucional deles, né? Então é um desafio, porém, gratificante, manter isso, né? E a gente tem feito, a gente tem um efetivo muito motivado, muito profissional. A gente teve que fazer uma reconstrução do Corpo de Bombeiros do ponto de vista de qualificação profissional, primeiramente, né? Porque não basta ter equipamentos modernos, tecnologia, condições de trabalho, se a gente não tem uma tropa motivada e qualificada. Então, a qualificação contínua dos nossos profissionais nas diversas áreas que a gente atua é um desafio. Com certeza. E quantas pessoas fazem parte do Corpo de Bombeiros de Alagoas? Hoje nós somos, no total, 1.180 profissionais, entre oficiais e as outras categorias. Teremos um ingresso esse ano de mais 150 bombeiros e mais 20 oficiais. É um número ainda insuficiente, né, mas a gente conta com a predisposição do governo sempre nos ajudando com concursos para que a gente consiga aumentar o nosso efetivo e assim estar mais perto do cidadão. A gente atua na máxima que quanto mais perto do cidadão a gente está, mais probabilidade de sobreviver ele tem. A gente atua com a máxima que quanto mais rápido eu chegar, mais chance o cidadão terá de sobreviver. Por isso, a gente pretende estar em máximo de lugares possíveis. Comandante, eu gostaria de abrir esse segundo bloco falando sobre a taxa de bombeiro. Ela é muito importante para a manutenção do trabalho da corporação? Sim, a taxa de bombeiros ela é de extrema importância para o Corpo de Bombeiros de Alagoas, né? A gente tem uma lei estadual que diz que a taxa de bombeiro ela é obrigatória, né? Desde 1981.
porém no nosso estado ela começou aplicada somente em 1998 e é uma forma que o governo e nós, bombeiros, encontramos de ter esse recurso puramente para investimento, né? A única forma de se utilizar a taxa de bombeiro é comprando equipamentos. E essa taxa, ela vem permitindo que o Corpo de Bombeiros evolua do ponto de vista de equipamentos e é com ela que a gente vem adquirindo, ano a ano, muitos equipamentos. E também uma forma do cidadão contribuir. A gente costuma dizer que a taxa de bombeiro é um instrumento do cidadão que ajuda a salvar vidas, né? Então, ela é muito importante para nós. De quanto é essa taxa, né? E de que forma vocês utilizam esses recursos, né? O que vocês compram, por exemplo? Eu queria que você explicasse para a gente, né, nos últimos tempos, a importância dessa taxa no funcionamento da corporação. Só um exemplo. No segundo semestre do ano passado, com o advento da pandemia, a gente teve muita dificuldade de investir, porque as empresas se asfixiaram e começou a faltar equipamento no mercado. Então, a gente tinha um saldo, o ano passado, de aproximadamente 8 milhões de reais. E no segundo semestre do ano passado, nós investimos, e quase tudo isso foi taxa de bombeiro, cerca de 11 milhões de reais em um semestre. Milhões. E nós compramos 3 caminhões, botes, cilindros de oxigênio, ambulâncias, todo o rol de equipamentos que a gente usa nas diversas áreas que a gente atua, a taxa de bombeiro sempre está por trás adquirindo esses equipamentos. Então, essa é a função principal dela, adquirir equipamentos. E esses equipamentos nos ajudam a salvar vidas. Então, a população tem um papel importantíssimo para o funcionamento do trabalho de vocês, né? Essencial, né? Porém, a inadimplência ainda é bastante alta, né? E a gente diz isso eu que fui das pessoas que mais trabalhei na implantação dessa taxa de bombeiro, afirmo que nesses anos todos, todo esse recurso ele é investido 100% em equipamentos. R$1 não é revertido para nada que não seja equipamento de bombeiros. E é para poder auxiliar a própria população, né? Todo mundo sabe que o nosso estado passou um tempo com dificuldade de investimento. Então, essa foi uma alternativa de permitir que o cidadão participasse desse investimento nosso, né? E isso vem sendo feito e o governo de Alagoas tem permitido que a gente use 100% em investimento. E o senhor espera que essa inadimplência caia, né? Que as pessoas se atentem para a importância dessa contribuição, porque é uma taxa muito pequenininha e que vai ajudar a salvar vidas, né? É uma taxa pequena que é cobrada sobre a área construída do imóvel, R$20, R$30, R$50, mas quando soma, nos ajuda bastante. Enfatizar que o Corpo de Bombeiros usa equipamentos caros, né? Para se ter ideia, um caminhão nosso custa cerca de R$1.400.000. Um conjunto completo de combate a incêndio, R$10.000. Um capacete nosso, R$5.000. Então, é uma atividade que requer equipamentos sofisticados, tecnologicamente e caros. E aumentou muito por conta da pandemia. Então, essa taxa nos ajuda a diminuir essa diferença de investimento que tem, né? O Estado também, quando há disponibilidade financeira, ele também investe. E a gente reforça, então, aqui, né, a importância, né, do pagamento para todos que estão nos assistindo, né, dessa taxa de bombeiro para o funcionamento, né, e do Corpo de Bombeiros. A ajudar também o cidadão alagoano, né? E a gente faz essa aplicação dessa taxa também em outras cidades, como Arapiraca, Maragogi, Penedo, cidades grandes, Delmiro Gouveia, que a gente já está presente. E a gente também usa esse modelo de soltar essa taxa de bombeiro e assim a gente conseguir comprar mais equipamentos para atender melhor. E vocês também estão executando um programa de expansão para mais cidades do interior do estado, né? Eu queria que você contasse para mim quais são os municípios contemplados. Colocar assim, que naquele plano de expansão que nós fizemos, o Corpo de Bombeiros, de diminuir o nosso tempo em chegar em ocorrências, a gente desenvolveu um plano de expansão.
nós mapeamos no estado de Alagoas as principais cidades com algumas variáveis, estudo interno da nossa instituição, e aí a gente foi executando. Então, do ano passado para cá, a gente já aumentou de 15 unidades para 19. Estamos presentes hoje em Piranhas, Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema, Arapiraca, Penedo, São Miguel dos Campos, e nós temos 5 unidades aqui em Maceió, Maragogi, Joaquim Gomes, São Luís. Pretendemos em breve estar em Pilar e Coruripe. E aí e Viçosa. Aí fecha o primeiro... Atendendo todo o estado. Atendendo todo o estado, e essas cidades, permite que a nossa presença lá, a gente diminua esse tempo de resposta, a chegar em acidentes, em rodovias mais rápido, inundações de uma forma mais rápida, e dar aquela primeira resposta e nos dá tempo para acionar outras unidades, E a rapidez faz toda a diferença, nessa ocorrência. Sim, toda a diferença, Encurtar esse tempo da presença nossa no evento faz toda a diferença em salvar uma vida ou um patrimônio, Por isso, esse plano de expansão foi pensado dessa forma, Vale ressaltar que a gente fez toda essa expansão sem ter muito incremento de pessoas, No Corpo Bombeiro a gente foi assim, se dividindo para atender melhor e mais rápido. Outro ponto importante é a ampliação da tropa, Os cursos de formação para novos oficiais já começaram? A gente teve um concurso em 2021 e em 2022 esse concurso de 150 novos soldados e mais 20 oficiais foi homologado em 2022, mas por conta do período eleitoral não foi possível nomeá-los, O governador Paulo Dantas está em fase final de fazer a nomeação desses 150 soldados, que é um reforço na nossa tropa, e mais 20 soldados, e dizer que toda essa formação vai ser feita em Arapiraca, que vai se transformar no centro de treinamento do Corpo de Bombeiros, vai ser tudo sediado em Arapiraca, e pela vez primeira o Corpo de Bombeiros vai formar oficiais. Eu costumo dizer que uma instituição que tem um grau de maturidade para chegar a formar os seus próprios oficiais, ela já está num nível muito bom. Então, a gente está com esse desafio e em 29 anos de emancipação da Polícia Militar, quase 3 décadas depois, a gente vai formar em Alagoas a primeira turma de oficiais no município de Arapiraca. Então, a gente está aguardando ansiosamente que o governador faça essa nomeação e a gente comece a formar esses novos soldados. Para reforçar mais ainda o time, Reforçar mais ainda o nosso time e continuar o nosso plano de expansão, As outras cidades que a gente ainda não contempla. O que é preciso, para ser bombeiro? Existem 2 portas de entrada. Ter coragem é a primeira. É a primeira, A primeira é ter coragem, E se motivar a abraçar essa profissão, Que, sobretudo, chega a ser um estilo de vida, Costumo dizer que a gente bombeiro tem um estilo de vida próprio e de salvar, A gente incorpora isso no nosso subconsciente, Então, existem 2 formas de entrar na instituição, com 2 concursos públicos, um para soldado e a outra carreira de oficiais. São concursos distintos. Então, são essas 2 janelas de se tornar bombeiro. Eu conversei com o comandante-geral do Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas, Coronel Volbeck. Comandante, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, esclarecendo tantas dúvidas e contando essas novidades do trabalho de vocês. Nós que agradecemos de mostrar e esclarecer para a sociedade alagoana todo o nosso rol de atividade e dizer que nós existimos, a nossa razão de existir para servir ao povo alagoano. Muito bom. E o Ponto e Contraponto fica por aqui. Reveja essa e outras edições no nosso canal do YouTube TV Ponta Verde SBT. Tenha um ótimo fim de semana e até o próximo programa. Tchau, tchau.